Esse é o episódio 53 e a gente continua na mesma história, é a continuação de tudo que veio acontecendo até agora. E aqui a gente tem um vislumbre do que estava acontecendo com os outros 9 discípulos que não subiram ao monte com Jesus. Então o que acontece é que Jesus, Pedro, Tiago e João chegam então ali aos discípulos e eles veem Jesus, os discípulos, aqueles 9 discípulos rodeados de um monte de gente. E aí Jesus então tenta descobrir o que está acontecendo. Algumas coisas me chamam a atenção é porque novamente a gente tem um trecho longo em Marcos. E Marcos não é de fazer trechos longos, mas mais uma vez ele usa um trecho longo para falar de uma batalha espiritual, a batalha entre o poder do reino do mal e o poder do reino de Deus. E ele se demora nessa história mais uma vez para mostrar para a gente a importância dela. Como a gente sabe, a gente está na segunda parte do livro de Marcos e está se encaminhando já para os eventos finais da vida de Jesus. Então aqui não é só uma batalha entre Jesus e os poderes do mal, mas é uma batalha do reino de Deus e o reino do mal. Por que é o reino e não só Jesus? Porque aqui a gente vê que os discípulos estão envolvidos nessa batalha. Quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para pregar, conta lá nesse trecho que eles expulsaram demônios e fizeram curas e tal. Só que aqui não funcionou. Por algum motivo, os discípulos não foram capazes de expulsar os demônios ou o demônio que estava possuído, que aquele jovem estava possuído. E aí Jesus, então, chega, fica sabendo da situação, e aí Jesus, então, clama, né? E ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele sabia que não era por muito tempo e que nesse momento os discípulos deviam então assumir esse papel, porque era o papel designado a eles quando Jesus voltasse para o céu, que eles dariam continuidade e eles seriam os promotores desse reino. Então, por isso que Jesus chega e fala: até quando eu vou estar com vocês? Eu não estou com vocês durante muito tempo e vocês precisam se conectar comigo. Por que os discípulos já tinham feito isso antes e não puderam fazer de novo? A resposta está lá no último verso que Jesus fala: esta casta, né, de demônios não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a comunhão dos discípulos tinha que ser diária. O relacionamento deles com Jesus, o relacionamento deles com Deus tinha que ser diária. Não é porque eles já tinham feito isso uma vez que estava garantido que eles iam fazer de novo. Porque não era através do poder deles, mas sim através do poder de Deus que eles poderiam fazer essas coisas. E a gente vê a necessidade desse relacionamento diário dos discípulos, que é a mesma necessidade que a gente tem. Porque hoje nós somos os discípulos e a gente precisa estar todo dia em comunhão com Deus. Eu gosto muito da oração desse pai, porque Jesus aqui nessa situação, ele não pergunta para o jovem se o jovem tem fé, como ele fez com outras pessoas doentes, até porque o jovem não tinha condição de responder. Então ele pergunta para o pai e o pai intercede. E o pai, quando fala com Jesus, ele fala: se podes, né? Se tu podes curar o meu filho. E aí Jesus, então, precisa mostrar para aquele homem o tamanho da fé que ele tem. E dizer: você sabe que não é se tu podes, você sabe que você confia em mim. E é aí que Jesus vira e fala pro homem, né? Pergunta pro homem, então, responde ao homem falando: se podes, tudo é possível àquele que crê. Eu gosto muito da resposta do pai, porque é a minha oração diária. O homem fala: eu creio. E aí logo ele pensa: eu não creio o suficiente. Então ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E assim como a gente agora e os discípulos naquela época e aquele pai, a gente vive nessa tensão do eu acredito, mas eu sei que eu não acredito o suficiente. Não tem problema, porque o fato de Jesus ter realizado esse milagre mostra que a gente não precisa ter toda a fé do mundo, a gente nunca vai ter toda a fé do mundo. Na verdade, a fé também é um dom de Deus, é Ele que dá essa fé pra gente. E aí eu te convido hoje a fazer a mesma oração que esse pai fez. E é a oração que eu busco fazer todos os dias. Eu tenho fé, ela não é suficiente, mas não tem problema, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar na minha falta de fé. Então que essa seja a nossa oração para os obstáculos do dia de hoje.